A graça e a paz de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém? Vamos compartilhar uma palavra do céu no nosso coração. Quantos querem receber de Deus hoje? Então abra o seu coração. Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Você crê? Aleluia. Está projetando também? A nossa série de mensagens ao que vencer. Como estão sendo abençoados? E hoje é a penúltima igreja. A penúltima igreja da nossa série ao que vencer. Hoje eu vou falar sobre a igreja de Filadélfia. Pode dizer amém? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Você pode acompanhar, está aí. Projetor, ou abrir a sua Bíblia. Abrir a Bíblia melhor, você pode grifar, escrever. Não tenha dó de escrever na sua Bíblia. Ela é para isso mesmo. Você escrever, anotar, colocar um marca-texto. Aleluia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, que tens ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, abra os seus coração. Essa noite, Senhor, nós entregamos nosso coração a Ti. Toda a agitação da nossa alma, nós entregamos a Ti agora. Toda a ansiedade, toda a mente ocupada, as coisas lá fora, nós canalizamos nossos pensamentos no Senhor. Livra-nos da falta de atenção. Livra-nos, ó Deus, de ataques na mente. Livra-nos da alma agitada, do coração aflito. Que nosso coração hoje, ó Deus, está aberto como uma terra fértil. A Tua palavra é uma boa semente, venha germinar no nosso coração. Abra nossos olhos e fala conosco nesta noite. Te pedimos, ó Senhor Jesus, agora revelação, clareza, discernimento da Tua palavra. Usa-me com poder, com glória, com revelação e unção, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, ao longo dessas semanas, nós temos caminhado pelas cartas, das igrejas do Apocalipse, e nós temos visto algo muito sério, porque Jesus não vê a igreja como eu e você vê. Jesus, o homem olha o tamanho da igreja, a estrutura. O homem olha a aparência, as coisas que tem dentro do prédio.
Um homem, ele vê a forma, o movimento, as estratégias. Mas Jesus, ele vê o mais profundo. Ele vê o coração. Ele vê a fidelidade. Ele vê a pureza, o amor, a perseverança. É isso que o Senhor, ele vê quando ele olha para a sua igreja, para a sua noiva. E nós temos visto que aprendemos com essas igrejas positivas, mas também coisas ruins. Como não fazermos. Então nós já vimos igrejas que tinham muitas qualidades, mas também carregavam falhas graves. Igrejas que trabalhavam muito, mas haviam deixado o primeiro amor. Igrejas perseguidas, igrejas comprometidas com o mundo. Igrejas que corromperam por conta de doutrinas erradas. Igrejas que tinham nome, guardavam aparência, mas estavam mortas por dentro. Em cada carta, o Senhor lhe revelou o que ele espera das igrejas. Ele diz: ao que vencer, tem uma promessa. Quantos querem ser achados vencedores daquele tipo? Mas hoje nessa igreja é uma igreja diferente. É uma igreja que ela não recebe nenhuma repreensão. É uma igreja que, em vez de ser confrontada, ela é elogiada. É uma igreja de Filadélfia. Quantos querem ter as qualidades, as características dessa igreja? Amém? Que a vida de Itaúna seja parecida com a igreja de Filadélfia. Amém? Sabe, queridos, isso precisa chamar a nossa atenção. Toda vez que eu ministro sobre essas cartas, me dá um temor, porque muito é dado, muito é cobrado. E nós estamos tendo revelação daquilo que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Quantos têm percebido isso? O que agrada ao Senhor? Quantos têm percebido que Deus está olhando para o seu coração? Não importa a quantidade. Deus não fica surpreendido com o tamanho, mas com o coração. A característica dessa igreja é que ela tinha pouca força. Era uma igreja tão pequena. Era uma igreja que não tinha uma grande estrutura. Era uma igreja que não tinha um caixa muito bom. Mas era uma igreja que agradou o coração de Deus. Imagina se você for fazer um bolo para o Senhor Jesus. Bolo. E aí você imagina, você deduz, você acha que Deus gosta de chocolate, você então vai comprar os ingredientes no mercado, você trabalha muito e você faz o melhor bolo de chocolate da sua vida. Quantos gostam de bolo de chocolate? Eu gosto. Quantos gostam? E naquele dia cada um chega com um bolo diferente. Alguns bolos com muita cobertura, uns bolos de 3 andares, outros bolos pequenos, outros bolos enormes, e aí, mas alguns também chegam com um bolo de morango, e você olha para o bolo de morango do seu irmão e pensa assim: mas bolo de morango? E para sua surpresa, Deus não gosta de chocolate, Ele prefere o bolo de morango. Estou falando de bolo aqui, falando das nossas obras. O que nós estamos fazendo? Já parou para perguntar para você como eu estou servindo ao Senhor? Eu falei um pouquinho semana passada, uma indignação que eu tenho, quando todo homem de Deus tem que ter indignações. As indignações nos movem, as crises nos movem, não é verdade? Se tudo está mil maravilhas para você, nós não vamos crescer. Mas você tem áreas da sua vida que você olha e
indignado com isso. Em qualquer área que seja, você vai jejuar por isso. Você vai orar, você vai clamar, você vai chorar, você vai bater a mão na mesa e vai dizer: chega, não dá mais. Espiritualmente, não é assim? E aí, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo o que os apóstolos fizeram, como os homens de Deus serviram a Deus, as renúncias, as entregas, eu olho para o apóstolo Paulo e vejo, ele diz que eles honravam o seu próprio corpo e levavam a servidão, para depois de ter pregado muitos, ele não ser desqualificado. Eu compartilhei aqui que certa vez, ele estava pregando o evangelho, ele foi arrastado para fora da cidade, provavelmente amarrado em um cavalo, um animal, e arrastaram ele, deram pedradas nele, pedras grandes. Os discípulos o rodearam e pensaram: ele morreu. Ele disse que deram ele como morto. Mas sabe o que o apóstolo fez? Ele levantou, ele entrou na cidade e disse: amanhã nós vamos para uma cidade chamada Derbe, pregar o evangelho. Quando eu olho para isso, irmãos, isso me confronta de tal maneira. Nada parava aquele homem. Mas você não deve olhar para os apóstolos e pensar assim: não, eles eram homens super especiais, não é? Porque eles eram os apóstolos. Se Jesus disse que nós faríamos obras que ele fez, e obras maiores, é porque nós podemos fazer obras maiores. O comprometimento em pregar o evangelho era tão grande que, fala para o irmão do seu lado, fala assim: era zero desculpas. Não tinha nada que parava ele. Mas o que tem nos parado? O que tem nos atrasado? O que tem nos deixado confortáveis? Ele não foi pregar o evangelho num carro automático com ar-condicionado. Foi em cima de um cavalo. Eu quero muito ver o evangelho crescer na nossa cidade. Eu quero ver essa igreja crescer. Mas só eu sozinho não adianta. Deve gerar uma indignação no seu coração, de ver crescimento. E essa é a minha oração desses dias, que nesse jejum você não ficar indignado, inconformado, com células vazias, com cultos vazios, com ambientes sem poder, sem presença, sem milagre. Você vai orar e vai jejuar por isso. Deus vai usar você para isso. Quanto pode dizer amém? Amém. Filadélfia não era uma igreja de aparência, não era uma igreja da força humana. Olha, nós olhamos para os elogios de Jesus para essa igreja. Quando Jesus agrada de uma igreja, nós devemos perguntar: Senhor, o que havia nesta igreja que agradou o seu coração? Porque eu também quero agradar o teu coração. Senhor Jesus, eu quero ser parecido. Eu quero fazer obras maiores. Eu quero ser apaixonado, eu quero ser intenso, eu quero ser fervoroso. Eu quero ter olhos molhados, eu quero me derramar sem reservas. Eu quero ser alguém que ama o Senhor e ama estar com o Senhor nas orações, na palavra. Eu quero servir ao Senhor sem peso nenhum, nada pode ser pesado e difícil. Talvez, quando eu falei que nós vamos orar todos os dias, 6 horas da manhã, alguns pensaram assim: 6 horas da manhã, todo dia. Se gera em nós esse sentimento, é porque o amor ele vai crescer dentro do nosso coração, ele precisa crescer dentro de nós. Se é pesado servir a Deus, nós devemos nos reconsiderar como estamos servindo a Deus, porque a obra dele é agradável, é leve, é prazeroso, é agradável. Eu fico pensando na minha casa: como eu posso estar mais perto dos irmãos, como eu posso estar mais reunidos, como eu posso fazer, não é? Porque um culto por semana é muito pouco. Aí
oração na quinta-feira, nós temos discipulado, nós temos célula de casais, nós temos células nas casas, né? E aí, quem ama Jesus, que está envolvido com os irmãos. Deve haver no nosso coração esse desejo profundo de servirmos a Deus para valer, porque Ele está voltando. Corações frios ou mornos, corações que estão longe, infelizmente não será arrebatado. Que Ele encontre em nós corações fervorosos, que Ele encontre em nós paixão pelos perdidos. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Em grego, é exatamente isso. Amor fraternal. Sabe, queridos, uma palavra, não me confunda, vou falar bem devagarzinho para você não confundir com política. Existe um movimento chamado pietistas. Vem da palavra piedade. Qual é o nome? Fala você não. Pietistas. Tem o I e o E juntos, ok? Pietistas, já ouviu falar disso? Que exercem piedade. Não é muito comum. Todos que exercem piedade são pietistas. Mas por que disso? O que é exercer piedade? Piedade não é como alguns falam, né? Em algumas rezas, Senhor, tem piedade de nós. Como se diz misericórdia, não é? Mas uma vida piedosa é uma vida consagrada, de oração, de leitura da palavra, intensa. Vou falar para o irmão, se você é um pietista, está vendo? Está confundindo aí? Está amarrado não, diga amém. Vou desligar um pouquinho da política. Queridos, e por que eu estou falando disso? Porque a igreja de Filadélfia nasceu neste tempo de homens e mulheres indignados com a religião fria, indiferente, vazia, automática. Então eles disseram, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender, eu quero ler com paixão, eu quero orar com fervor, não orar mais ou menos, eu quero servir ao Senhor para valer, com todo o meu coração. Então entra a piedade, que é a busca intensa, o fervor, os olhos abertos, os olhos com lágrimas em servir a Deus. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Uma vida completamente consagrada ao Senhor. E aí, então, eles acenderam uma chama por missões, em ver pessoas sendo salvas, em ver pessoas sendo avivadas, sendo transformadas. Então, Filadélfia nos mostra que a igreja vencedora não é uma igreja vazia, não é uma igreja fria, é uma igreja viva. Não apenas uma igreja que sabe, que tem conhecimento, como muitas tinham uma fé correta, mas o coração era vazio. Tinha uma teologia ok, uma teologia boa, mas não praticavam o que viviam. Filadélfia era uma igreja que ama o Senhor, que ama os irmãos, que ama os perdidos. Não é uma igreja apenas que se reúne algumas vezes por semana, mas carrega o coração do Senhor e dá a vida pelos outros. A primeira coisa que nós aprendemos com Filadélfia, o vencedor é aquele que ama a Deus. A minha oração sempre, todos os dias eu oro assim: Senhor, aumenta a fome e a sede no meu coração para buscar o Senhor. Não deixe meu coração ficar frio, não deixe entrar no automatismo. Eu oro isso ao Senhor. Fala, Jesus, aumenta a fome e a sede do meu coração. Porque Apocalipse 3,7 diz: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Conheço as tuas obras. Por que tem a chave de Davi?
Sabe, queridos, Davi tinha algo especial na vida dele. Mesmo sendo um homem que cometeu pecados terríveis, como Batseba, por exemplo. Mesmo que foi um homem que pecou, e a Bíblia deixou claro o tamanho do seu pecado e a sua consequência. Mas Davi era um homem que ele louvava o Senhor e adorava o Senhor com todo o coração. Davi amava a casa de Deus. Ele quis construir uma casa para Deus. Então, quem usa a chave de Davi, ou seja, quem serve ao Senhor com louvor, com adoração, e querem edificar uma casa para Deus, querem ver uma igreja de vencedores, querem ver cadeiras aqui ocupadas, querem ver pessoas sendo salvas, tem um desejo, convida as pessoas para a célula semanalmente, eles estão usando uma chave, a chave de Davi. Ele diz: conheço as tuas obras. A igreja de Sardes tinha uma fé correta, tinha uma liturgia correta, era uma igreja que cria de uma maneira correta, mas não valorizava a paixão, a intensidade. Nós, como videira, nós corremos esse risco, porque graças a Deus nós temos uma teologia da graça de Deus. Nós somos muito bem instruídos pela palavra. Nós somos uma igreja que tem cursos, nós temos muitos materiais, nós temos muitas conferências, nós temos muitos mestres da palavra. Nós corremos o risco de termos uma boa teologia, mas de ter um coração gelado. Eu não quero viver isso. Eu oro ao Senhor, Senhor, me livra de ter uma boa teologia, mas meu coração está distante. Gera essa admiração no seu coração? Gera em mim. Todos nós corremos esse risco, principalmente quem vos fala. Queridos, mas Filadélfia agradou ao Senhor, mesmo tendo pouca força. Então não culpe a estrutura, porque alguns dizem assim: se nós tivéssemos uma estrutura de tal igreja, nós seríamos uma igreja poderosa, vencedora, uma igreja inabalável, etc, etc. Se nós tivermos um caixa maravilhoso, um caixa de milhares e milhares guardado para comprar o que precisar, se nós tivermos uma estrutura de som, palco iluminado, se nós tivermos cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, nós então abalaríamos essa cidade, seríamos reconhecidos, seríamos uma igreja grande. Mas Filadélfia tinha o quê, meus irmãos? Muita força? Não! Filadélfia tinha pouca força. Pouca força fala de poucos recursos, de pouca estrutura. Mas era uma igreja vencedora aos olhos do Senhor. Todas as igrejas correm o risco de serem grandes, mas tem que ter coração. Aí o seu volume, a sua estrutura, as suas cadeiras acolchoadas, os ar-condicionados não servem para nada se não tiver o coração. Mas pior ainda, não ter estrutura, não ter força e não ter o coração. Não é verdade? É pior. Então, querido, o Senhor nos fala hoje. Nós precisamos de ter um coração que ama a Deus. Essa palavra é para você, é para mim. Deus não está procurando apenas crentes organizados. Deus procura crentes apaixonados. Deus não está à procura apenas de gente que sabe sobre Ele, mas de gente que quer estar com Ele todos os dias. Há uma diferença muito grande em frequentar a casa de Deus, a igreja, não o lugar, mas a congregação. E amar estar aqui, e desejar estar aqui.
Filadélfia é esse tipo de igreja, uma igreja que diz como Davi: um dia nos seus átrios vale mais do que 1000, Senhor. Filadélfia era uma igreja que ama, presta bem atenção, quem ama a Deus tem prazer na presença dEle. Quem ama a Deus valoriza a oração. Quem ama a Deus se alimenta da palavra. Quem ama a Deus não trata o culto como obrigação. Quem ama a Deus não trata a comunhão como apenas um detalhe. É essencial, é vital, é vida. É o principal. Quem ama a Deus não mede esforços. Eu lembro quando eu fazia a corte. Na verdade, eu já estava noivo já. Eu fui para Birité 7 vezes noivo. Meu negócio durou 7 meses. A minha corte durou 4 meses. E aí, queridos, eu lembro que eu saía no sábado pela manhã, pegava 2 ônibus, ia ver a minha futura noiva, a minha futura esposa, né, que hoje é minha esposa, ia ver a Viviane. E aí, quando dava 8 horas da noite, eu ia para a casa do seminarista, da qual eu vivia lá, dormia naquelas seminaristas. Eu dava meio-dia, 1 hora, eu almoçava com a minha esposa, né, e ia embora, porque tinha culto. Tinha culto lá em Birité. Eu fazia isso todos os finais de semana. Quando tinha um compromisso, às vezes no sábado à noite, eu saía sábado de manhã. Quando dava 4 horas da tarde, eu pegava 2 ônibus e voltava para Birité novamente. Porque o amor não mede esforços. Quem ama, nada é pesado, nada é muito longe. Não importa a distância, você faz. Você compra presentes para sua esposa sem olhar preço, porque você ama. Quando ela até parcela de 12 vezes, mas você nem fala o preço para ela, ela vai ficar admirada. Porque quem ama quer presentear. Quem ama quer ser entregado. Quem ama, nada longe demais. Não é assim? Há muita gente ainda vem para a igreja, mas não queima mais no coração. Ainda canta, mas sem sede. Ainda ouve a palavra, mas sem tremor. Ainda participa, mas por dentro já se esfriou. Filadélfia nos confronta hoje. Jesus está dizendo: eu me agrado de uma igreja que ama a verdade. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja apaixonada. Lembre-se sempre, não serão os perfeitos a serem arrebatados, mas sim os apaixonados. Os apaixonados subirá com ele e será livre da grande tribulação, da qual a palavra fala. São aqueles que valorizam estar na presença de Deus. Eles não estão buscando apenas fazer coisas, cumprir protocolos. Eles querem um Deus para conversar, para se abrir, para ouvir, para se apaixonar, para admirá-lo, para ficar encantado com a beleza dele, para perder as horas da presença dele, que deseja todos os dias, que deseja todo o tempo ouvir a voz do seu amado, que tenha um coração que queima, que sente um frio na barriga, porque ama Jesus, que não desperdiça desafios. Quando alguém o convida para pregar, quando alguém o convida para dar uma palavra, ele vai tremendo, com frio na barriga, mas ele vai, porque ele quer agradar ao Senhor. Ele não se esconde, não esconde do chamado, não esconde daquilo que o Senhor colocou ele para fazer. Se é para ser um anfitrião, se é para ser um líder de célula, se é para estar no louvor, ele diz: eis-me aqui, Senhor, porque eu quero ser achado fiel naquele dia. Eu não quero enterrar o meu talento, mas eu quero multiplicá-lo. Qual é o seu talento? Qual é o nosso talento? O que estamos fazendo com aquilo que
Os apaixonados, eles não enterram, eles multiplicam. Quantos querem ser mais apaixonados pelo Senhor? Há uma alegria em servir, em adorar. Esse é um sinal dos que amam a Deus. Esse é um sinal do vencedor. Vencedor se entrega para valer. Ele já entendeu que os seus dias é do Senhor. Se tiver que ficar um dia, sabe, irmãos, sem ser vago para poder servir o Senhor, ele vai servir o Senhor. Segundo lugar, vencedor é aquele que ama os irmãos. Tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não gosto da igreja. É mentiroso. É mentira. 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Então não existe desigrejados que falam que amam o Senhor. Não existe a pessoa não querer estar aqui, mas falar que é apaixonada. É mentira, não é apaixonada. Não tem como. Não tem como eu estar bem com o noivo falando mal da noiva dele. Não tem jeito. Eu amar o pai e desprezar os seus filhos. Já viu? Essa frase, ela é verdadeira. Não é bíblica, mas é verdadeira. Todo marido e mulher, pai e mãe tem que falar isso. Se não cabe, se meu filho não é bem recebido, se meu marido não é bem recebido, se a minha esposa não é bem recebida, eu também não sou bem recebido. Não é verdade? Porque é um só. Não existe distinção. Se é um lugar que a esposa não pode ir, o homem não deve ir. Não deve ir. Tem que ser posicionado em homem de Deus para poder assumir isso. Se não cabe a mulher, não cabe os filhos, também não cabe ele, porque uma vez que casou é um só. Isso é vencedor. Nós somos a noiva. Se nós amamos os irmãos, nós queremos que nós amamos o Senhor. Porque se a pessoa não pode estar aqui, ela também não poderá estar lá naquele dia no reino de Deus. Ela é salva, a salvação não se perde, mas ela não pode reinar com Cristo. Se é pesado estar com a congregação, ele não será arrebatado também. Isso é muito forte, meus irmãos. Não dá para amar o pai e desprezar os filhos. Não dá para honrar a cabeça e rejeitar o corpo. Não dá para dizer que ama Cristo e viver distante da comunhão. Precisamos cultivar o amor pelos irmãos. Precisamos de ver aqueles que não vieram hoje e chorar por eles, mandar uma mensagem, visitá-los. Tirar da cabeça essa mentalidade diabólica, clerical, que é só o pastor e o líder que visita. Filadélfia é uma igreja de uns aos outros. A Bíblia sempre está dizendo uns aos outros. Eu tenho certeza, os irmãos serão mais tocados por Deus quando alguém que não é líder visitar do que quando eu visitar. Ele espera que eu vou lá, eu vou. É o meu chamado. Eu sou movido por isso. A minha vida é para isso. Mas ele está esperando que eu vou. Ele está esperando que eu vá. É normal eu ir. Mas quando alguém aqui que não te espera ir, ele vai dizer: esses irmãos me amam. Esses irmãos me amam. Porque ele não é um líder. Ele não precisava de vir aqui, mas se ele está aqui, ele tem que sentir minha falta. Filadélfia era uma igreja assim. Uma igreja que visitava uns aos outros. Tem muitas pessoas que não estão aqui porque estão doentes, outras estão passando por muitas lutas, estão fracas na fé. Não devemos julgá-las, devemos ir atrás. Exortar em amor, porque a Bíblia fala, nós devemos exortar para que eles congreguem, mas é em amor. Não deixei de congregar, não é costume de alguns, primeiro deve sim. Mas antes, exortamos uns aos outros, para que vede,
Para quem creia no amor das suas obras, porque o grande dia a gente está se aproximando. Exortar o amor e as boas obras, porque a vida deles está muito próxima. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Quem ama aceita o convite. O convite vai estar junto com os irmãos. Uma igreja onde as pessoas não são apenas número. Uma igreja vencedora, uma igreja onde os irmãos não são apenas pessoas sentadas numa cadeira, são vidas que têm que ser cuidadas, amadas. Muitos querem ter a sua sorte mudada, mas não oram pelos seus amigos como Jó orava. Jó orava pelos seus amigos. Nós precisamos de carregar pessoas em oração, orar por esses irmãos todos os dias. Uma igreja intercessora que chora por aqueles que estão ausentes. Uma igreja onde a comunhão não é apenas um discurso, mas é uma prática. Mas não adianta nada se uma ou duas ou meia dúzia de pessoas entenderem isso. A maioria da igreja são aqueles que têm um talento, da qual eu faço parte. Eu tenho um talento, mas eu quero multiplicar esse talento. A maioria que enterra são os de um talento. Quem enterra é porque está morto. Só enterra que morreu. Quando nós enterramos os talentos, é sinal de morte na igreja. Mas uma igreja viva, apaixonada, ela é intensa. Desligue agora daquilo que está te atrapalhando. Desligue-se de pensamentos. Desligue-se de coisas que estão tirando a sua atenção. E ora ao Senhor, dizendo: Senhor, esse tempo de jejum, eu quero amar o meu irmão. Eu quero amar o meu irmão. Eu quero, Deus, chorar pelos perdidos. Eu quero visitá-los. Todos querem amar os seus irmãos. O fato de sermos uma igreja em células faz toda a diferença. Porque você pode convidar pessoas, você pode levá-las para a célula, ela pode abrir o coração, pedir oração. Nós precisamos de aprender a amar, e aprender a ser amado. Amado pelo Senhor e amado pelo nosso irmão. Segura na mão do seu irmão agora, segura na mão dele. Fala com convicção, Se você é filho de Deus, eu sou o seu irmão. Nós vamos caminhar juntos até o fim. Aleluia. Aleluia. Terceiro e por último, uma igreja de vencedores é uma igreja que ama os perdidos. Ele diz: eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Olha a promessa para o vencedor. Qual que é a promessa? Deus vai abrir portas para você. E ninguém poderá fechar. Aleluia. Ninguém poderá fechar. Deus também vai abrir portas de oportunidades para ter célula, em orfanatos, em creche, em escola. Eu tenho orado por isso esses dias. Eu quero que você ore comigo também, para termos células em creches, em escolas e orfanatos. Até no hospital, né, Francelena? Isso é no hospital. Olha, irmãos, vamos orar por isso, para que as células cresçam, espalhem. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar e jejuar por isso. Sabe, quando Deus abre uma porta, a igreja não pode ficar parada. Nós temos que entrar por essa porta. Qual que é essa porta que está sendo aberta? Está sendo aberta uma porta de unção para multiplicar. Amém? Mas lembra, como que multiplicou os talentos? Quando ele trabalhou, quando ele pegou os talentos e saiu para trabalhar, aí ele multiplicou. Não tem como multiplicar parado. Precisamos de ir, de colocar o pé na água, de agir em fé, de falar: olha, irmãos, nós vamos para cima, nós vamos avançar, nós vamos crescer.
Quantos querem ser Filadélfia? Aleluia! Sabe, queridos, o coração de Deus deseja filhos. O coração de Deus deseja salvar os perdidos. O coração de Deus deseja restaurar casamentos, restaurar ministérios, restaurar chamados. O coração de Deus deseja ver gente voltando para casa, filhos pródigos voltando. Não se permita ficar indiferente porque os seus irmãos foram embora. Sabe por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Na parábola da ovelha, o pastor foi atrás. Na parábola das dracmas, a mulher procurou a casa até encontrar as dracmas. Mas tudo no mesmo contexto. Por que o pai não foi atrás? Porque era dever do filho mais velho ir atrás. Se o filho mais velho ir atrás, significa eu estou disposto a compartilhar da minha herança de novo com aquele irmão que foi e gastou tudo. A responsabilidade de ir atrás do filho pródigo era do irmão mais velho, porque pela lei daquele tempo a herança era repartida. Outra vez, para usar aqui pleonasmo, ela foi repartida e será novamente a volta do filho pródigo. Mas quem que vai atrás? Aonde estão os filhos mais velhos para ir atrás dos filhos pródigos? Aonde estão aqueles homens e mulheres apaixonados a chorar pelos perdidos? Não olhar para um vídeo de um ladrão morrendo, de alguém, sabe, indo para o inferno, ficar feliz com isso. Mas é dizer, mais um que poderia estar indo para o inferno porque não levou o Evangelho. Oh Deus, mais um que está se perdendo. Porque quando Deus olha de cima, quando Deus olha, ele chora, porque Ele diz: eu preciso de ver os meus filhos em casa. Jesus chorou algumas vezes na Bíblia. Por isso que eu falo que Deus chora. Jesus é Deus, Ele chorou. Ele chorou em uma cidade que não creu nele. Estava perdendo vida, estava morrendo, estava vivendo uma vida de miséria. Ele chorou por Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês com a galinha dos pintinhos debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Nós precisamos de chorar pelos perdidos. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta noite. Jejum é um grito do nosso espírito, dizendo: Deus, eu quero alinhar o meu coração com a tua vontade. Nós vamos jejuar pelos amigos, nós vamos jejuar por familiares, nós vamos jejuar por pessoas que estão frias, que caíram, mas que precisam ser levantadas. Que você seja essa mão direita que vai para levantá-los. O Senhor disse que Ele não apagará pavio de fumega e não pisará na cana quebrada. Nós vemos aqueles que vão estender as mãos para eles. Lembra, em Jó 42:10, mudou-se o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa.